vamos falar do Santa, que subiu de divisão, né? Dá para dizer isso. No jogo que valia acesso, o Tricolor do Arruda venceu o Central por 1-0. O jogo foi sofrido, não foi tão tranquilo. Um jogo que o emocional ali parece que pesou bastante, né, para o Santa Cruz, sobretudo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Gilvan saiu do banco de reservas aí para fazer o gol da classificação e da vaga para a Série D de 2025 do Tricolor do Arruda. Foi 1-0, enfim, jogo único. É aquele jogo ali que o emocional entra muito em campo, né? Você está jogando um calendário de um time do tamanho do Santa Cruz, ali com mais de 35 mil torcedores em 90 minutos. E o Santa não tinha nem a vantagem do empate, né? Porque se empatasse, ia para pênaltis, enfim. Mas o mais importante o Santa conseguiu, que foi fazer 1-0 e retornar às competições nacionais, a uma série, né? A uma divisão do futebol brasileiro. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Arthur. Boa noite, Atos. Boa noite para todo mundo que tá chegando aqui na live. Tanto nas quartas de final, tanto o Náutico quanto o Santa repetiram as vitórias da primeira fase, né? Os dois tinham vencido fora de casa. O Náutico tinha vencido lá no Vianão, em Afogados da Gazeira, e o Santa tinha vencido semana passada. O Santa, o roteiro é muito parecido, inclusive. É Gilvan marcando na reta final, o mesmo jogador marcando na reta final da partida. A diferença é que Chapa falhou no jogo passado, e nesse sábado o Chapa realmente não tinha o que fazer. Na hora que tem uma sobra, o atacante Coral finalizou sem qualquer chance para o goleiro do Central. Essa classificação do Central ela é muito curiosa, fazer um comparativo entre esses dois mata-matas, porque o Afogados ele vinha de uma classificação inacreditável, perdia por 2-0 até os 47 do segundo tempo, precisava vencer o jogo, e venceu fazendo 3 gols até os 52, e 5 minutos fez 3 gols, enquanto o Central vinha muito mal. O Central largou como líder do campeonato, chegou a vencer os 3 jogos, mas são 9 jogos no turno, né? E os outros 6 jogos o Central não venceu, foram 3 empates e 3 derrotas, incluindo a derrota semana passada para o Santos. O Santos já poupando jogadores. O que eu achei curioso é porque, no fim das contas, eu imaginava que o Afogados pudesse fazer um papel melhor contra o Náutico do que o Central diante do Santa. E acabou não sendo isso. Eu acho que o Afogados foi muito mal. O Afogados acabou só tendo chance na sexta-feira, porque Alan e Ayato vai explicar o porquê disso. O Náutico recuou sem ser pressionado. Assim, foi muito curioso. O Náutico abre o placar do primeiro tempo, o Náutico recuou sem ser pressionado, sem que o adversário exercesse o volume de jogo. O Náutico simplesmente deu 3 passos para trás, ou sei lá quantos passos para trás. No caso do Arruda, embora todas as ações ofensivas, as verdadeiras ações ofensivas, tenham sido do Santa Cruz, o scout de finalizações foi 6-0 para o Santa. É um scout que mostra que um time buscou a vitória, assim, acertando a barra. As finalizações do Central quase não levaram perigo. Mas se você dá esse dado, para ser justo, você considera esse dado, mas na partida, até saiu o gol na Arruda, saiu aos 35 minutos do segundo tempo, o Central era um time muito mais sereno do que o Afogados, eu assisti as 2 partidas, do que o Afogados nos aflitos. O Central, ele foi para jogar pelo 0-0. Ele foi lá, foi jogar o 0-0. Inclusive, até na transmissão da Globo, falou que Chapa tinha ido bem nos treinamentos, nas penalidades. Aí o Grafite deu uma butada. Se Chapa foi bem, os atacantes não foram. Eu achei genial a sacada, porque eu não tinha me ligado, nunca tinha me tocado nisso, né? É uma grande verdade. Se Chapa foi bem, os jogadores não foram. A turma de linha não foi. É uma verdade, é uma forma de observar isso também. Mas o Central estava fazendo esse papel, coisa que o Afogados eu acho que não conseguiu. O Afogados teve algumas chances, teve a chance até melhor do que o Náutico, mas muito mais pela postura que o Náutico adotou de dar um campo, assim, dar muito campo ao Afogados, enquanto o Central foi trocando a bola. O final do primeiro tempo no Arruda, assim, que inclusive fez o Santa ser vaiado no intervalo, foi o Central, ele tentou controlar o jogo. Aí ele tentou um ataque, depois que ele não tentou, faltava 1 minuto e meio, o Central simplesmente ele só fez tocar a bola. Eu não vou arriscar nada, vou levar esse 0-0 para o intervalo. O Afogados tinha levado, depois levou 5, né? Assim, não, 4. Tinha sido 1-1, depois e foi goleado no segundo tempo. Só que, naquele momento, aquele Central acabou ali. O Santa parecia um time cansado no final do primeiro tempo. Enquanto o Central estava querendo o fim do primeiro tempo para segurar o 0-0, o Santa continuava querendo atacar, mas não parecia ter energia para isso. E no intervalo, sem alteração do lado central, o time não voltou da mesma forma.
e se perdeu completamente depois da saída de Moacir, ali para os 25 minutos. Peixoto entrou no lugar, Moacir que fez uma ótima partida, assim, dentro do sarrafo do que cabia o central, uma ótima partida, assim, sem... Acho que dominou a bola, mesmo, sempre marcado, girando, distribuindo passe, e quem entrou não chegou, que foi Peixoto, até um lateral, não chegou perto de fazer isso, o central não, passou a não ter mais o controle da partida. E o Santa, da insistência no primeiro tempo, mas errando bastante, passou a ter mais espaço para insistir e continuar fazendo o que vinha fazendo. Mas ainda assim, ali aos 35, inclusive o comentário da televisão já eram substituições pensando em disputa de pênalti, porque em algum momento o Santa teve uma insistência durante o jogo, mas em algum momento simplesmente não estava evoluindo mais o desempenho, pelo menos da forma como eu estava vendo. Até ali, o Santa continuava sendo o time que atacava. O time que atacava, não, melhor dizendo, o time que buscava o ataque, porque o atacar tinha, no fim das contas, tinha tido 2 defesas de chapa. Uma até uma boa defesa, um chute no canto direito, e uma outra no meio do gol, mas com um chute forte, mas que ele defendeu. Aí vem essa sobra, um chute que bate no zagueiro central, corta mal, a bola sobra, e Gilvan marca. E dali, quando faz 1-0, eu não sei se todos os colegas, mas eu acho que foi o meu papel, mas acredito que muitos colegas foram assim, pode fazer a matéria. Porque pelo que vinha sendo a partida até ali, o Central não tinha como reagir. Assim, inclusive não teve mesmo. Não teve mesmo. O torcedor ainda tive uma apreensão. Pro torcedor, o cara até 53 de segundo tempo com a bola no ataque, o cara, meu irmão, se perde essa bola, os caras fizeram a ligação direta, o cara pensa todas as possibilidades para dar errado. Isso é absolutamente Inclusive, natural. eu critiquei muito, falando lá no Clube 45, a condução do Santa Cruz nos acréscimos. Eu acho que o Santa poderia ter levado o jogo de forma mais tranquila. Fez Débora Cecília dar de forma correta mais minutos, Arthur. Assim, em algum momento mesmo, como é que você gasta o tempo, creio eu? Você demora um pouquinho, mas levanta. Na hora que todo lance você não levanta mais, aí o jogo não anda, aí você o árbitro dá mais minutos. Assim, o cara caiu, faz a rola aqui, dói, e depois levanta. Mas na hora que todas as faltas o cara precisa de atendimento, isso é inviável. Tanto que o jogo teve 8 minutos. Tá? Eu acho que Débora Cecília foi bem nessa questão disciplinar, nessa questão, inclusive, do controle do tempo. Acho que ela foi bem. Tinha todo um questionamento sobre como seria o trabalho dela, mas acho que foi um bom trabalho. Acho que ela fez uma boa arbitragem no geral, Cássio. Até aproveitando a deixa aí, eu acho já dizer logo de cara aqui. O lance polêmico, que seria um pênalti pro central do tempo, para mim não foi. O cara, assim, é algo que bate na mão, mas o cara cabeceia na mão. Assim, é um lance assim, que o cara... É a mesma coisa quando o cara bate no pé, desvia, vai para a mão. Nesse cara, o cara cabeceou e a bola bate no próprio braço dele ali. Então, assim, muita gente está cobrando pênalti e tal, eu acho que não foi, que foi para seguir normal. Enfim, quando o Gilvan faz 1-0, para mim ali o jogo acabou, porque o poder ofensivo do Central estava sendo nulo, ele estava controlando bem, estava se defendendo bem, mas para reagir não conseguiria. O nervosismo do Santa talvez poderia ter dado alguma esperança ao Central, mas nem isso aconteceu. No fim das contas, o jogador do Santa mais tranquilo foi o William, que poderia ser uma peça completamente cercada de dúvida ali, mas o goleiro do Santa Cruz acabou, o Central forçou uma bola aérea e o goleiro do Santa Cruz foi bem em todas as bolas aéreas, inclusive nem só Cândara, todas elas ele conseguiu segurar, não dando nem margem para dar um soco, a bola rebate ali, alguém marca. Todas elas, o Central forçou ali com a Lampires na esquerda e enfim, o goleiro do Santa foi bem. A vitória do Santa Cruz foi muito justa, acabou, eu estava até falando com o Arthur antes de começar, que para a FPF não estava torcendo Santa Cruz, obviamente, estava os caras que jogam e cada um faz sua vaga. Mas para não ter polêmica, a única forma era se o Santa Cruz conseguisse a vaga. Porque se o Santa consegue a vaga, teria a possibilidade de uma discussão no Tribunal de Justiça Desportiva pela redação ruim do regulamento, que dá margem para dúvida. Agora não tem. O Santa pegou a vaga sem margem nenhuma para dúvida. O Retrô pegou da primeira fase, o Santa pega da segunda fase, não tem margem para dúvida. São os 2 representantes pernambucanos, com o Central tendo uma chance, que seria, inclusive, a chance do Santa caso tivesse eliminado. O Central poderá jogar a Série D do ano que vem se o Retrô subir. O Retrô está na Série D de 2024 e tem a vaga de 25. Se o Retrô subir esse ano, aí, obviamente, ele vai precisar da vaga, e a vaga vai andar para a fila, e o Central anda dessa fila. Mas, enfim, o Retrô está tentando algumas vezes aí, não conseguiu. Mas se conseguir, a vaga será do Central, mas de toda forma, é Central e Petrolina em 2024, representando Pernambuco, Retrô e Petrolina. Retrô e Petrolina representando Pernambuco na Série D de 24 e Retrô e Santa Cruz na Série D de 25. E foram, de fato, os 2 melhores times. O Santa Cruz venceu 7 jogos, do Pernambucano, 7 de 10 jogos. O Central não vence a 7 jogos. É inquestionável
que o Santa Cruz hoje era um time muito melhor do que o Central. Seria bem injusto, né? O jogo acaba 0-0, o Central poderia passar nos pênaltis. Injusto seria do roubo. Não seria, injusto não seria, não. Seria passou, classificou na moral, pegou a. Mas entendi, tô brincando contigo. Mas você pegar o Santa, fez 7 pontos a mais, venceu lá o Central na primeira fase, enfim. E aí. O Santos foi campeão brasileiro em 2002, Fábio, passando em 8º lugar. Sim, sim. Era do jeito que ele passou 8º, tirou o primeiro, que foi o São Paulo, foi para a semifinal, tirou e depois ganhou do Corinthians. Isso aconteceu 2 vezes. Eu acho que o Flamengo também foi, se eu não estiver enganado, o Flamengo também foi 8º em 92. Arthur, sobre o jogo, né? O primeiro tempo não foi bom do Santa Cruz, né? Deu uma sensação ali que poderia, mais uma vez, ter um arrudaço, né? Um jogo ali lotado, enfim, torcida com expectativa, e poderia vir mais um outro fracasso ali do Santa, jogando à frente do seu torcedor. Mas, enfim, o time conseguiu se impor ali no segundo tempo, conseguiu fazer o gol, conseguiu segurar e conseguiu essa classificação. O Cássio até falou do William, né? Goleiro que foi titular, ganhou a posição de titular no meio do Pernambucano, né? Até quando a gente já imaginava que o Itamar não ia trocar mais, né? Já tinha passado alguns jogos, o Itamar trocou ali, acho que foi contra o Flamengo de Arco Verde, não foi? O jogo que o William... Contra o Porto. Contra o Porto, isso. E ficou, e foi importante, né? Foi bem seguro hoje, assim, nos últimos jogos, e hoje também não passou insegurança para o torcedor. É isso, Fábio. Eu concordo muito com a leitura de Cássio da partida. E hoje a gente viu a diferença que é um jogo decisivo de um jogo de meio de campeonato sem valer muita coisa, né? Havia uma sensação, até pelo Santa Cruz ter jogado em Caruaru há uma semana, com 4 jogadores sendo poupados ou jogadores que estavam suspensos, mas eu vou considerar como poupados porque eles ficaram suspensos porque o Santa Cruz quis forçar o terceiro amarelo, né? Então o Santa Cruz colocou não sua força máxima em Caruaru, mesmo assim conseguiu a vitória, e aí havia aquela sensação de que, não, então, assim, se o futebol fosse lógico, né? Se o Santa Cruz poupou 4 jogadores e venceu em Caruaru, quando jogar no Arruda, então vai ser tranquilo. Mas a gente sabe que o futebol não é assim, e a gente sabe que o componente decisivo ele muda muito, né, para uma partida. Já foi falado que várias vezes no podcast, para outras equipes também, que é muito mais fácil você vencer um jogo quando o resultado pouco importa do que quando realmente o resultado vale muito. E hoje era essa a situação do Santa Cruz. O jogo de hoje valia muito para o Santa Cruz, valia o calendário da temporada de 2025. Né? Valia o Santa Cruz voltar ao mínimo do mínimo de estabilidade que um clube precisa ter. E eu acho que no primeiro tempo ficou muito claro isso. O Santa Cruz do primeiro tempo, ele surpreendeu negativamente. Assim. Não que o Santa Cruz não tenha não tinha tido nenhum momento ruim na temporada. Mas o Santa Cruz do primeiro tempo, eu não vi o Santa Cruz fazer nada corretamente. O Santa Cruz era um time que na fase ofensiva não tinha quase que nenhuma movimentação. Foi um primeiro tempo em que os pontos do Santa Cruz quase não participaram do jogo. Tiaguinho mesmo, eu só me lembro assim de uma jogada que ele teve, que é aquela jogada que ele ganha na esquerda, faz o cruzamento e João Diogo cabeceia para fora. Fora isso, eu não lembro nem de ele tocar na bola, quase. João Diogo também até tocou um pouco mais na bola, mas sim, sem criar muitas jogadas. É claro que o Central também fez um bom primeiro tempo em termos de marcação, tá? O Central não deu espaço também para o Santa. Mas eu acho que o Santa também facilitou esse trabalho a partir do momento que o time ficou estático, que o time não deu opções, que o time não tentou enganar a marcação. E na fase defensiva, era um Santa extremamente espaçado, as linhas distantes, o Santa jogou o jogo inteiro basicamente com a linha lá embaixo, chamando o Central, e mesmo assim, com muito espaço. O lance que Cássio fala, que eu acho que acontece ali mais ou menos, sei lá, os 30 do segundo tempo, tem um período do jogo ali que o Central fica quase 4 minutos com a bola, e assim, sem o Santa oferecer nenhum risco ao Central de tomar a bola, sabe? O Santa basicamente assistindo o Central ter a bola e tocar a bola com tranquilidade. Quase que ninguém ia para dar o bote, e quando ia, era aquela coisa totalmente desordenada, como aconteceu com o Tiaguinho. Chega uma hora que ele dá um pique gigantesco para tentar tomar a bola, mas ele sozinho, obviamente, não ia conseguir tomar a bola. Bastava tocar para o Central tocar para outro jogador, ia só cansar ele, e realmente foi o que aconteceu. Depois ele fica exausto por dar esse pique, mas assim, mostra como o Santa Cruz estava totalmente desordenado. E para mim, isso é muito da questão psicológica. Eu acho que a equipe do Santa Cruz no primeiro tempo sentiu o nervosismo por estar jogando diante de mais de 35 mil pessoas em um jogo tão decisivo. Na saída no intervalo, inclusive, João Diogo diz para
diz na entrevista, eu esqueci agora o nome da repórter, fugiu o nome. Ele disse que não Sabrina estava... Rocha que estava... Sabrina Rocha, isso, perfeito. Deu um branco total aqui agora do nome. Ele disse 3 vezes assim, não, ninguém está nervoso, eu tenho certeza que não está nervoso. A resposta dele foi uma confirmação de que o time estava nervoso. Né, porque a própria forma que ele respondeu deixou muito claro que havia um nervosismo ali e que é natural, tá? Assim, são jogadores, seres humanos, numa pressão absurda, porque é um jogo que vale muito para o Santa Cruz e acontece de ter o nervosismo. O nervosismo faz parte. Eu só não acho que poderia deixar o nervosismo aflorar ao ponto dele atrapalhar tanto o rendimento do jogo. Mas estar nervoso, pô, faz parte, acontece, né? É do jogo. Mas o primeiro tempo foi isso. Eu acho que o Santa Cruz, e isso vale até um pouco para a partida como um todo, mas no primeiro tempo ficou mais latente. O Santa Cruz só não sofreu mais no jogo porque o Central, ele veio para o Arruda pensando unicamente no empate. O Central ele não quis vencer o jogo no tempo normal. O Central, nesse período que eu falei dos 4 minutos, por exemplo, se fosse uma equipe que quisesse ir mais ao ataque, poderia ter tentado a jogada. O Central ficou tocando a bola de lado, sabe? O Central queria gastar o tempo. Né? O Central queria segurar o jogo. E isso não aconteceu só nesse momento, tá? Esse momento é o mais claro, mas tiveram outros momentos do jogo que o Central, quando estava ainda com empate, ele poderia forçar uma jogada, tentar um passe vertical e ele fazia a jogada de segurança para ganhar tempo. Então, o Santa não sofreu mais, principalmente no primeiro tempo, por isso, porque o Central foi uma equipe que foi ao Arruda pensando, obviamente, no empate. Não quer dizer que ele não ia tentar nenhuma jogada de ataque em nenhum momento, mas ele não ia arriscar. O Central ele não ia dar aquele passe vertical que poderia gerar um contra-ataque. Não foi para isso que ele foi para o Arruda. E aí o primeiro tempo foi isso. Um primeiro tempo preocupante, tá? Santa Cruz. Por causa de tudo isso, e como o Cássio bem falou, resultou nas vaias, quando termina ali. E aí, no segundo tempo, o Itamar acaba fazendo 2 mudanças. A primeira delas, João Pedro, que era um jogador, inclusive, que eu imagino que eu estava na dúvida, né, se ele seria titular ou não, porque nesse momento de Matheus Melo fora, João Pedro ganhou a vaga de titular. Na verdade, até antes, ele ganha a vaga de João Diogo, de titular, e ele tinha entrado muito bem no time titular. Teve até um jogo aqui que eu tinha colocado ele como o melhor da partida, salvo engano, na partida contra o Afogados, no 5-1. E ele hoje acabou ficando no banco, eu acho que é natural a escolha de Itamar, ele foi pela equipe padrão, que mais jogou no campeonato. Mas aí ele aciona João Pedro, no lugar de Matheus Melo, que realmente não vinha bem na partida. Além disso, teve um choque de cabeça ali, que ele parecia ainda estar sentindo algo durante o primeiro tempo, talvez isso tenha pesado para a saída dele. E também coloca João Vitor na lateral esquerda no lugar de Juan Tavares que fez um primeiro tempo deprimente. Assim. Ele não acertou nada. Ele não acertou nem cobrança de lateral no primeiro tempo. Assim. Teve umas 2 ou 3 cobranças de lateral que ele entregou a bola de volta para o Central. Realmente foi uma partida muito abaixo. Ele que já fez outros bons jogos, mas hoje não foi bem. E aí no segundo tempo o Santa volta melhor, pelo menos em termos de postura. O Santa demora a transformar essa evolução dele na atuação em chances de gol. O Santa vai ter no segundo tempo a primeira finalização dele aos 15 minutos com o Thiaguinho um chute de longe para fora. Antes disso, era muito aquela chegada do Santa Cruz, principalmente pela direita. O lado direito hoje funcionou muito mais do que o esquerdo, com Totti e João Diogo ali, funcionou muito mais do que o lado esquerdo com Juan Tavares, depois João Vitor jogando com o Thiaguinho. Mas o Santa antes era muito aquele cruzamento que ninguém chegava para completar. Teve uma bola de escanteio que Lucas Siqueira cabeceou, mas a zaga do Central cortou antes da bola chegar ao gol. Finalização mesmo, só teve essa de Thiaguinho. E o Santa foi chegando. Eu acho que muitas vezes também o Santa afobado, buscando muito o chute fora da área, quando poderia trabalhar um pouco mais a jogada. Isso tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No primeiro tempo eu vi muito isso com Matheus Melo, e aí no segundo tempo João Pedro foi muito chuta-chuta, chutou muito de fora da área. Algumas bolas levaram perigo, outras nem tanto. E aí, assim, por mais que o Santa Cruz estivesse melhor, por mais que a gente dissesse, pô, se é para ter um vencedor nesse jogo, pelo que mostrou até agora, seria o Santa Cruz, mas não tinha como o torcedor não estar na cabeça o medo, o receio, pelo cenário que vinha se formando. Né? O gol do Santa Cruz ele sai aos 35 do segundo tempo. Então, você ficar esse tempo todo martelando, a bola não entra. Eu acho que no momento que o Santa Cruz faz o gol no segundo tempo, não existia, eu acho que, receio de sair um gol do Central. Eu acho que o receio era mais de realmente ir para os pênaltis. O primeiro tempo existia um certo receio do Central poder chegar. No segundo, eu acho que não. Mas ficava aquele filme na cabeça. Né?
E aí Itamar faz as 2 mudanças, coloca Henrique Lordelo e Gilvan basicamente no seu primeiro toque na bola, é um gol com muito mérito dele, porque ele participa 2 vezes da jogada. Ele recebe a bola de João Diogo, ele recebe, domina, gira, já acionando o Thiaguinho do outro lado, perdão, ele recebe a bola de João Pedro, eu acho, ele aciona João Diogo chuta, a bola fica ali mascada, né, rebatida pelo zagueiro do Central, e aí depois ele se antecipa ao zagueiro ligado na jogada e faz o gol 1-0. E dali para frente, eu acho que existem 2 recortes. Tem um recorte logo depois do gol que o Santa Cruz cresce e busca fazer o segundo. E chega a ter algumas oportunidades, algumas finalizações com perigo, algumas chegadas assim boas. Mas quando chega ali nos 43, 44, naquela fase que costuma dizer assim, não tem mais jogo, você está vencendo ali, não é para ter mais jogo, é o que eu comentei até, acabei interrompendo o Casca, assim, eu como torcedor tive um certo receio ali, porque faltou para mim inteligência ao Santa nessa reta final da partida. E eu nem digo só na questão de fazer uma cera exacerbada e fazer Débora Cecília ter que acrescentar tempo. Eu digo no sentido porque muitas vezes o Santa chegava no ataque e os caras forçavam jogadas em vez de fazer o básico, sabe? Segurar a bola. Aquela jogada, por exemplo, de você ir na bandeira e ganhar tempo, o Santa Cruz não fez em nenhum momento. Tem um lance até de uma cobrança de falta que a bola chega. Tem uma cobrança de falta que demora muito para ter a cobrança de falta. O Santa cobra, chega em João Vitor, lateral esquerdo, tá lá na ponta já. Eu acho que era ele, se eu não estou enganado. E aí, ao invés de segurar a bola e ir na bandeira, que o narrador Denis, ele até fala, pronto, agora ele vai segurar a bola. Não, o cara vai dar um cruzamento rasteiro para ninguém pro meio da área, sabe? Porque assim, não tem necessidade nenhuma de você fazer isso. Ganha tempo, sabe? Para o jogo, toca a bola, não ficar só rifando a bola e tentando uma jogada que pô, não é momento para isso mais, sabe? Mas enfim, com tudo isso, o Santa consegue a vitória no final, um resultado super, super importante. Assim, é óbvio que para a história do Santa Cruz, uma classificação para a Série D é algo muito pequeno. É muito pequeno. Né? Não diz. Não está nem perto da grandeza da história do Santa Cruz. Mas para o momento atual do Santa Cruz é algo muito importante. E eu acho que a comemoração, e a gente vê muita polêmica aí falando no Twitter, não, como é que faz uma festa dessa? Eu acho que é completamente natural e tem que comemorar mesmo. A vergonha é o Santa Cruz ter chegado ao ponto de precisar, no ano, disputar uma vaga para a Série D. A vergonha é isso. Chegou nesse momento, o Santa tem que brigar, e quando conseguir, tem que comemorar mesmo. O Santa tem que lutar para sair do fundo do poço, e cada etapa é para ser comemorada. Hoje o Santa conseguiu algo muito importante. E só para concluir, Cássio, é pequeno. Mas há quanto tempo o Santa Cruz não conseguia atingir o seu objetivo na temporada? Há quantos anos o Santa Cruz começava a temporada e dizia o objetivo é esse, e o Santa não conseguia muitas vezes chegar nem perto do seu objetivo. É óbvio que o objetivo do Santa hoje ele é menor, pelo cenário que o Santa chegou. Mas o Santa foi lá e conseguiu o seu objetivo. Então o Santa tem que realmente que comemorar. Tá de parabéns à diretoria, tá de parabéns ao elenco, tá de parabéns à comissão técnica, porque a gente sabe que não foi fácil por todo o cenário que o Santa tá, e o Santa foi conseguir o objetivo que era traçado desde o início do ano. Isso tem que ser valorizado. Arthur foi muito preciso quando ele falou que a vergonha é chegar onde chegou. Sair não é vergonha, não, pô. Dar a volta por cima não é vergonha, não. Até porque. E veja a contradição sobre a gozação de rivais tirarem onda é do jogo mesmo. Isso assim, mas assim. Mas para o torcedor do Santa de ter vergonha, é um debate completamente inócuo, ter vergonha ou não de comemorar isso. Veja só, 35 mil pessoas foram para o Arruda. Por qual motivo essas 35 mil pessoas, depois de 80 minutos, o gol saiu com 35 segundos tempo, depois de 80 minutos você faz um gol, termina 1-0 ali, você consegue seu objetivo. Não, segura um daí, não é para comemorar não, porque é feio, porque isso aqui você só foi a vaga na Série D. Porra, se fosse tão constrangedor assim, não teria nem tido essa quantidade toda de gente, pô. Foram 35 mil, o maior público do futebol pernambucano esse ano. Provavelmente será batido semana que vem. Será Santa Cruz Esporte. E vai ter, além do anel superior, de poder vender todos os ingressos no anel superior. Não, dos 12 mil, né? Porque, assim, mas, porque hoje não venderam todos os ingressos, quer dizer. Mas vai ter também a carga de visitante, que provavelmente irá esgotar. Então, enfim, quebrou esse recorde hoje, provavelmente será quebrado semana que vem também no Arruda. O estranho seria não celebrar, porque esse mesmo papo existe quando o Santa subiu com 13. Pô, mas vai celebrar que saiu da Série D? Porra, tinha 59 mil pessoas no Arruda naquele jogo, foi 0-0, o jogo, o Santa,
segurando lá um empate para se classificar, aí o cara consegue, o Arruda está com 59 pessoas, meu irmão, comemorando, porque isso é um acesso para a Série C, pô, é pouco. Pô, é pouco, mas é o que tem hoje, meu irmão. E para você ver como isso, como o momento molda bastante, em 2009, Santa e Central decidiram a Copa Pernambuco. O Santa estava fora de tudo. Eu nunca esqueci isso. É o maior público da história da Copa Pernambuco que dificilmente vai ser quebrado esse recorde, assim, porque é um campeonato completamente menor e foram 17 mil pagantes para Santa Cruz e Central. E o jogo passou na Globo. O jogo acabou crescendo tanto que a Globo pegou os direitos e transmitiu o jogo. Foi a única vez que a Globo fez isso. Santa Cruz e Central decidiram com a Pernambuco. A galera festejou naquele momento. Santa estava mal, tinha caído de divisão e aquilo ali era até acho que FBC, era até um início de um processo de o que o Santa passa era hoje, o primeiro passa em ano 2009 de também. FBC. Isso, era o primeiro ano. É porque o Santa está nesse momento de novo, né? De jogar a Série D e tal. Ali era meio que a reconstrução daquele momento. E assim, as pessoas celebraram como tem que celebrar hoje também. Tomara que o Santa Cruz aproveite essa vaga no que vem. A esperança de jogar esse ano. Eu acho que o torcedor deveria se conter um pouco sobre isso aí. Aliás, o torcedor pode ter essa esperança. Na verdade, quem alimenta a esperança deveria se conter um pouco sobre isso aí. Porque na verdade, a maldade não é de quem está tendo a esperança, não, é de quem está sendo alimentado por isso. Se o Santa jogar a Série D 2024, é uma reviravolta que talvez em nenhum outro lugar do Brasil esteja se comentando. Eu acho que nenhum lugar do Brasil está se comentando que a Série D vai aumentar. Ela não vai ter 64 clubes, que ela vai aumentar de tamanho, ou que uma vaga de outro estado vai virar uma vaga do Santa, o regulamento não prevê isso, ou que Retrô e Petrolina, que não parece não haver o menor perigo, algum deles vai ceder a vaga ao Santa. Ou seja, todos os caminhos são caminhos improváveis. Mas ainda assim, ou seja, se o Santa jogar a quarta divisão, seria uma surpresa. Aqui, acho que é de Atos, não sei se está estourando. Todos os caminhos. Até perdi o raciocínio. Não, da Série D. Se o Santa participar da Série D, será uma grande surpresa. E aí, surpresa é surpresa, mas alimentar isso diariamente aí fica parecendo que não é surpresa, parece que está quase lá, não está quase lá. E esse quase lá, eu acho que acaba, eu acho que acaba mexendo muito com a torcida, com o torcedor. Você alimentar. Pô, se isso está se articulando para acontecer, meu irmão, guarda assim e tal, e acontecer, mas vai ser uma surpresa, mas tratar ali, tá perto, contratou, não sei o quê, fica parecendo uma frustração que não cabe. O Santa Cruz está fora da Série D, então não precisa ter essa frustração que ele vai ficar fora da Série D, porque já está fora. Tipo, já pensar, vai gerar uma frustração por não jogar algo que você não vai jogar. Assim, não precisa ter uma frustração dobrada, né? Já houve a frustração, não precisa ter de novo ela. E isso, repito, não é torcedor, de pessoas que alimentam isso. Se acontecer, aí você celebra a vaga e você vai jogar a vaga. Mas até lá, não fica nesse rame-rame, pô. Eu acho que não é legal. A vaga que o Santa tem hoje é para a Série D de 25. Até lá, o Santa terá o calendário completo ano que vem. Aliás, quase completo. O Santa jogará a semifinal com o Sport. Se passar a final, aí terá completo, porque terá a Copa do Brasil. E até, no mínimo, a pré-Copa do Nordeste, né? Hoje ele garantiu a preliminar do Nordestão, Cássio. Ou seja, o Santa já está na pré-Copa, no mínimo na pré-Copa do Nordeste, para a fase de grupos, no caso do Santa, ser campeão pernambucano. Ou seja, ano que vem já tem o Pernambucano, a Série D, no mínimo a pré-Copa do Nordeste e a Copa do Brasil se avançar a final. É um calendário muito diferente. Hoje, se termina 0-0 e Chapa pega 2 pênaltis ali e o Central passa, a temporada do Santa Cruz teria terminado em 2 de março com 11 jogos. Assim, um negócio assim, inacreditável. Então, como é que o torcedor tem 35 mil pessoas, até para encerrar esse ponto, 35 mil pessoas no Arruda, essa galera estava jogando assim, não acabaria o campeonato do Santa, acabaria 26 e acabaria 24, desculpa, 24, 26 não, desculpa, 25, claro. Acabaria já o calendário nacional de 25 e acabaria o ano total de 24, pô. Então a galera foi lá com a possibilidade, meu irmão, ganha, continua no campeonato, cumpre o objetivo sempre foi tratado como o maior objetivo. Na hora que você conquista o maior objetivo, você não celebra, assim, eu não vejo sentido não. Inclusive, parabéns ao Santa, porque montou um time do zero e venceu todos os jogos, tirando as 3 maiores folhas do campeonato, que são Sport, Retrô foi mal, porque pelo menos no começo do campeonato, e do Náutico. Todos os outros times o Santa venceu.
Sobre essa possível vaga em 2024, que seria uma vaga muito mais política do que qualquer outra coisa, Exatamente, eu acho que não tem. eu também acho que enfraquece, né? Como o Santa garantiu 2025, também acho que talvez os bastidores também não vejam com tanta necessidade uma vaga esse ano, já que o Santa já vai ter 2025. Então, acho que é bem provável, né, que isso ocorra. Eu acho que não vale nem muito debate, sabe, Fábio? Assim, a minha opinião sobre isso é muito relacionada à de Cássio. Eu acho que assim, o Santa ir para a Série D, ainda mais hoje, assim, essa dúvida, ela só deve existir até quinta-feira, tá? Na quinta-feira passada teve a divulgação da tabela da Série A e da Série B. Acho que foi da Série B também, né? Ou foi só da Série A? Eu acho que foi só da Série A, perdão. Só dá. E aí, Mas as outras 3 devem sair essa semana, deve sair esses dias agora. era isso que eu ia comentar, porque quando saiu a da A, aí Minhoca falou, ó, a CBF agora deixou claro que a antecipação que ela tem que divulgar as tabelas é de 45 dias, e se saiu a da Série A semana passada na quinta, significa que quinta agora deve sair de Série B, C e D, que começa uma semana depois. Então, assim, na quinta-feira agora vai ser confirmado de vez o que vai acontecer, né? Então não tem nem muito tempo mais para ter essa especulação. Mas assim, eu acho que não faz nem sentido entrar muito em debate, porque é aquela história. Para o Santa ir para a Série desse ano, sempre foi necessário um cenário fora do comum. E assim, não se debate cenário fora do comum, tá entendendo? Por exemplo, o Náutico tá fora da Copa do Brasil desse ano. Se o Petrolina desistisse da Copa do Brasil, o Náutico ia para a Copa do Brasil, mas em algum momento alguém debateu isso, assim, se levantou, eita, agora, será que o Náutico vai? Será que alguém vai desistir? Será que vai aumentar? Por quê? Porque não é um cenário factível, assim, não é um cenário lógico, sabe? Arthur, Não vale muito debate. e o argumento era muito raso nessa situação do Santa em relação ao Petrolina, porque se discutiam, a turma que levantou, né, essa lebre, se falava que o Petrolina tinha problemas com dívidas. Aí você vai lá no balanço do Petrolina e o passivo do Petrolina é de 700 mil. Pô, o Santa Cruz tem recuperação judicial, pô, devendo, sei lá, 200 milhões e 700 mil para um time que iria ter uma cota próximo a isso só na Copa do Brasil. Peraí, pô, isso, assim, só tendo isso como base, só tendo essa conjectura, é um argumento muito frágil. Uma coisa é o presidente do Petrolina chegar, olha, a situação é de coisa que ele nunca calamidade. fez. O Coisa que ele nunca Petrolina disse todas as vezes que ia jogar. Pelo contrário, disse todas as vezes que ia jogar. E olha, forma de forma, né? Ele podia até dizer assim, desculpa, mas ele podia até dizer assim: não, a gente quer jogar, vamos falar com a prefeitura para eles ajudarem, vamos falar com os torcedores. Ele podia dar uma abertura de que havia uma dificuldade, mas como o que ia Salgueiro jogar. fez, né? Como o do Salgueiro Isso, fez. mas ele sempre deixou claro que assim, não há discussão, vamos jogar, é muito claro e tal. E assim, é isso que eu falo, sabe? Não vale o debate porque, sabe, não tem base, sabe, para isso. E, Arthur, e mesmo esse debate só vindo de alguns locais ali, nas pessoas que movimentam o debate e o cenário e cobrem o Santa Cruz, mesmo assim, por esses motivos até um pouco também, a própria imprensa teve que indagar por tantas vezes o presidente do Petrolina, e eu acho que acabou tendo uma dívida aí com ele, porque, porra, chegou um momento que deve ter constrangido o cara. Porque eu vi umas 6 respostas do presidente nos últimos 2 meses. Então, um dedinho de constrangimento, eu acho que na sexta vez que ele respondeu o mesmo assunto, ele deve ter ficado. Não é possível. Eu acho que, assim, se existia alguma chance dele desistir, até diminuiu, né? Porque depois dele falar 12 vezes que não ia ficar até mais feio para ele, do nada mudar de ideia. Não, e agora o Petrolina passou de fase na Copa do Brasil, então dinheiro não será problema, né? Juntando as duas cotas, Fábio, da Copa do Brasil, 780, 701 de quebrado, né? Assim, e mais 945 da segunda fase, dá 1.730.000. E a cota da Série D do ano passado foi 300, se eu não me engano. Então, bota aí, já tem 2 milhões. Se passar do Souza, pelo amor de Deus, se passar do Souza, o Petrolina vira favorito ao acesso, na verdade. Vai ter 2.200.000 reais para montar o time, porque é o que vale, inclusive, aliás, tanto Petrolina quanto Souza. Na verdade, esse jogo é interessantíssimo, porque esse Souza e Petrolina, eu estou falando do Petrolina, que é o que a gente estava dizendo, mas, na verdade, o classificado desse confronto vai ter, assim, uma possibilidade, a maior possibilidade de sua história para se qualificar para jogar o Campeonato Brasileiro. Seja o Souza ou seja o Petrolina. Ainda podem pegar um time grande, né, e ter uma renda muito boa de bilheteria, enfim, ainda tem esse outro componente, né? Patrocínio, né, Fábio? Patrocínio aí para vender para um jogo grande. Digamos que ele passa do Souza. É o Souza, né? Que ele pega, né? Na terceira fase, Flamengo e Flamengo Souza ou Flamengo Petrolina. É o jogo no Maracanã, porque aí de volta, o cara bota lá Petrolina aqui, mete um
uma bet qualquer lá, só pro jogo do jogo. É dinheiro, né? Porra. Bastante. Bom, a galera tá aqui comentando no chat, né? A galera tá dizendo que o Santa não tem chance contra o Sport. Nesse papo eu não vou entrar nessa conversa de novo, não, porque algumas vezes eu achei isso. Embora, assim, também tem muito falando sério todo esse futebol, eu acho que fisicamente o Santa Cruz não tá aparentando estar num bom estágio. Assim, é um time que realmente, o fim do primeiro tempo hoje foi muito estranho, Fábio. E tecnicamente, apesar dessas vitórias, ele só está tendo até assim, endureceu o clássico da forma como dava para endurecer, tanto quanto o Náutico quanto o Sport, perde os 2 jogos na reta final e fez 0-0 com o Retrô. Mas na medida que vai passando o tempo e os outros times vão melhorando, a chance de Sport, Náutico e Retrô, com o elenco que tem, ter mais tempo para melhorar, é maior do que, creio, na minha opinião, do que o Santos usar esse tempo e melhorar nesse tempo. Inclusive, eu acho que o Sport que enfrentou o Santa naquele momento, o Sport hoje é um time melhor do que aquele Sport que enfrentou o Santa Cruz. Sim. Tanto tecnicamente quanto coletivamente. Então assim, acho que aí vai distanciando um pouco. Agora, já esses times com condições até... Não, condições próximas, não vou dizer iguais, não. Essa condição agora está uma disparidade grande também. Mas o Santa, quando foi campeão em 2011, o Sport era da Série B e o Santa era da Série D. E o Santa foi campeão, eles se enfrentaram 4 vezes naquele campeonato, o Santa ganhou 3. Agora, aquele Santa era um campeonato muito diferente, era um campeonato com 12 times e turno e retorno. 22 rodadas na primeira fase. O Santa ele foi um time extremamente competitivo a primeira fase inteira, contra qualquer time, não só contra os intermediários, como foi agora em 2024. O Santa ali foi um time forte nos clássicos, inclusive ganhou os clássicos do Sport. Ganhou os 2 clássicos do Sport. No Arruda e na Ilha, no turno. Ainda ganhou o jogo de ida na final da Ilha. Aí o Sport ganhou o último jogo, mas não adiantou, fez 1-0 para ganhar 2. Então, assim, tem uma diferença, ou seja, o cenário de disparidade de divisões já existiu, já foi semelhante. B para D, agora B para C divisão, ou D no máximo. Mas, tecnicamente, só para dizer, em 2011 o time do Santa Cruz era muito melhor. Esse time do Santa Cruz, acho que falta alguma coisa ainda. Eu acho enfim, que mas o Santa Cruz vai passar no Arruda com o Arruda lotado e vai ter uma energia, obviamente, que não se vê há alguns anos em Pernambuco, tá? Assim, a gente vai ver um Arruda como não se vê há algum tempo em Pernambuco. É isso. Eu volto para o comentário ali no começo da live, Fábio, que assim, eu acho que o Santa Cruz ele cumpriu o seu objetivo. O objetivo do Santa Cruz era garantir o calendário do ano que vem, garantir a Série D. É óbvio que o Santa Cruz ainda tem um objetivo que é importante, que é garantir a Copa do Brasil, mas é um objetivo secundário. Né? O Santa Cruz não entrou com esse. A única chance é passar, é tirar o Sport. Exatamente. Né? Quando o Náutico venceu o Sport no Clássico, né, complicou bastante essa chance do Santa ir para a Copa do Brasil, porque se o Santa tivesse terminado em terceiro, né, ele estaria hoje numa situação de que ele só não iria para a Copa do Brasil se o Náutico tirasse o Retrô. Então ele aumentaria um pouco ali a chance dele. Mas eu acho que o Santa ele cumpriu seu objetivo. Eu acho que, obviamente, o Sport ele é muito favorito para esse jogo. Eu concordo com o Cássio que do clássico que teve contra o Sport para cá, o Sport ele melhorou. Eu acho que o Santa também evoluiu, tá? O Santa ganhou algumas peças ali no elenco, por exemplo, que ele não tinha. O próprio Gilvan, que hoje fez o gol, ele não estava no Santa Cruz naquele dia. Isso, o que eu falei foi justamente isso, que a curva, a capacidade de evolução era diferente. Era isso que eu ia comentar. O Santa melhorou, mas o Santa não cresceu tanto quanto o Sport, porque o Sport tinha um teto mais alto. É óbvio. Isso, era exatamente isso que eu estava querendo dizer. Investiu muito mais, né? Então, o Santa hoje ele é um time que joga muito mais próximo do seu teto do que o Sport. E naquela época já era também, né? O Sport naquela época, na verdade, estava distante até do seu teto. Hoje ele já está mais próximo do seu teto. De lá para cá contratou Lucas Lima, Barleta. Não sei se teve mais alguém. Sim, mas só do Tite Ortiz, né? Tite Ortiz deve ter chegado depois. Eu acho que ele não tinha jogado aí, mas enfim, mas de qualquer forma até a discussão, mas é porque esse nem rendeu. Os outros dois tipo, o Lucas Lima, acho que vem fazendo boas partidas desde que passou a ser acionado, e Barleta fez só uma estreia contra um time muito fraco, que foi o Trem do Amapá, mas deu uma assistência e um gol, e esses jogadores nem estavam ali, e mesmo a evolução daquele time dali, enfim, há uma disparidade técnica, só que o Santa já fez isso outras vezes.
Santa foi campeão 4 vezes em cima do Sport, nesse formato de mata-mata. 4 vezes. O Sport eliminou, desde que foi criado esse formato, Fábio, de 2010, que tem semifinal e final. Antes tinha as finais, mas era de turno, né? Se não ganhasse um turno, a gente enfrentava. Mas de ter a final obrigatória, ou seja, semifinal e final, começou em 2010. Foram 4 finais, o Santa ganhou as 4, e todas as vezes que o Sport tirou foi sem semifinal. Tirou na semifinal de 14, tirou em 2 semifinais da Copa do Nordeste, que foi durante esse período também, mas enfim, do Pernambucano, e a última vez foi nas quartas de final, inclusive a última mata-mata, que foi em 2018. Enfim, tem o fato de ser 2 jogos. Não sei se é melhor ou pior, porque se fosse um jogo, seria na arena, mas talvez eu acho que seria mais fácil. Teria a possibilidade do Santa, eu acho que mesmo Tem que seja na vantagem, arena, seria melhor. Se fosse como eu queria complementar que é isso. Assim, eu acho que o Sport é favorito, mas é futebol. Não está já definido, perdeu antes obviamente. nessa situação. E eu diria até, Cássio, que talvez o melhor exemplo para a torcida do Santa Cruz nem seja 2011. Eu diria que é 2012. 2012, o Sport estava na Série A, o Santa na C, então a diferença de duas divisões ela seguia, igual a 2011. Só que em 2012 foi um ano que o Santa Cruz não venceu o Sport nos clássicos que teve na fase. Só ganhou aquele último jogo, não foi? Exatamente. O Santa chegou na final de 2011, não era uma surpresa o Santa ser campeão, pelo que o Santa estava mostrando no campeonato. Isso. O Santa já tinha pego o próprio Sport e vencido 2 vezes. Talvez o Sport ainda era favorito, porque continuava sendo a equipe com maior investimento, a equipe que podia ter um elenco mais reforçado. Existia até aquela discussão, né, se era o Santa favorito ou não. Hoje, o Santa chega para o jogo contra o Sport numa situação semelhante a 2012, que ele chega como um pouco azarão ali. Ele, além de ter um investimento menor, ele nos jogos que teve, o Santa também não foi superior ao Sport. Então, ele chega mais ou menos com esse cenário e naquele momento deu certo, né? Acabou conseguindo o título. Eu acho que o cenário, assim, eu estou dando a cara tapa aqui, se der um remestrez aí, enfim, está registrado, mas eu acho que o cenário é mais parecido com 2018. É que eu quis trazer o lado positivo para o torcedor do Santa. Não, mas eu digo a disparidade, assim, da forma como enxerga. Assim, como você fala de 2018, obviamente o Santa pode ganhar. E 2018 foi um jogo só. O Sport ganhou na Ilha, 3-0. O Santa caiu 2 anos seguidos nas quartas, não tinha feito uma boa campanha, tanto que foi visitante nas quartas de final, né? Assim, nem na semifinal direto estava. E ali o Sport era um time de Série A, estava um time na primeira divisão, tinha um investimento diferente. 2012 era um time muito confuso, com Mazola Júnior, professor Mazola. Vocês podem ter tido a vantagem, mas assim, Mazola, enfim. 18 eu acho que já tinha uma disparidade técnica. E dessa vez, eu vejo, eu não estou falando, repito, na questão técnica e na questão coletiva, eu acho que nesse momento, hoje, que existe essa diferença. Se ela será suficiente nos 2 próximos fins de semana, nos 2 próximos sábados, os 2 jogos vão passar na Globo, aí é futebol. Mas há uma diferença, assim como do outro lado há um equilíbrio também, mas enfim, a gente vai dar o nosso espetáculo até o fim do programa aqui. Eu já tenho o meu, inclusive. Mas vocês não acham... O jogo acabou com 5 minutos, né? Só um parênteses, Fábio. Eu acho que não sei se foi 5 minutos, foi um tempo curto, assim, o Augusto Silva, zagueiro do Santa, entregou a bola pro atacante do Sport, fez um gol no comecinho e aí acabou. Sabe um cenário que pode ajudar agora? Primeiro, você não poupa mais ninguém, né? Assim, todos os jogos agora, você vai ter o time principal, basicamente. O Sport joga no campo do Lindolfo, vai jogar quarta-feira no Lindolfo Monteiro, lá em Teresina, contra o Altos. Campo difícil e jogando jogo a velho, o Sport ali está defendendo a liderança da Copa do Nordeste. Ou seja, naquele jogo, não, um jogo que realmente importa muito na questão da classificação e do mando de campo, porque na Copa do Nordeste o mata-mata é um jogo só, e se você tem melhor campanha, você é mandante. Então é um jogo que importa muito, você não pode ir blazer. Não pode ir, dá para fazer um misto aqui e tal. Aí joga quarta-feira esse jogo no campo difícil. No sábado pega o Santa e na quarta-feira seguinte pega o Náutico pela Copa do Nordeste na Arena Pernambuco. Aí no outro sábado pega o Santa de novo. Ou seja, é uma sequência que para administrar o elenco talvez seja um problema. Então, assim, aí tendo a semifinal com o Santa nesses 2 jogos, o Santa não tem mais nada, o Santa está focado nesses 2 jogos para descansar o time e para ter um foco absoluto nessas partidas, aí ele pode sim, isso pode ser benéfico para o Santa, porque o Sport tem 2 jogos assim que são importantes, já é reta final, já está entrando é a segunda metade da primeira fase da Copa do Nordeste. E não dá para não jogar
100% dessas partidas. Então, isso pode ser também um fator, né, nesse confronto. Enquanto o Santa não joga, né, assim, vai ter a vantagem de descansar se preparar para o jogo, e o Sport, apesar de ter um elenco, obviamente, que dá para, enfim, alguém se machuca, alguém está muito desgastado, dá para trocar ali e ainda manter um bom nível. Tem a questão que o Santa Cruz agora ele está com o objetivo cumprido, né? Então, um time que joga mais tranquilo, como o franco atirador, enfim, se tiver inteiro fisicamente, eu acho que também a distância se encurta. O Sport já não tem zagueiro, pô. Renzo rompeu o ligamento, 8 meses fora, que era o reserva. Thierry está com machucado, ficou fora da última Copa do Brasil. Então, assim, veja só, aí de repente só tem 2 zagueiros que nesse momento é Castan e Cassiano, zagueiro mesmo, para 4 jogos. Se um desses caras se machucar, ou Thierry volta, ou vai ter que acionar Sabino, que não joga há um tempão, ou vai ter que improvisar alguém na zaga. Ou seja, e são 4 jogos para só ter, nesse primeiro momento, se Thierry não voltar, só ter esses 2 zagueiros. Então tem essas portas abertas, tá? Tem a disparidade técnica, de uma forma geral, mas assim, os problemas existem ali também, e o Santa Cruz certamente irá atacar esses problemas que o Sport tem. Eu acho que esse ponto, Fábio, que você trouxe era o outro ponto que eu ia comentar. Não me surpreenderia se o Santa jogasse o primeiro jogo contra o Sport melhor do que jogou hoje contra o Central. Não estou dizendo que isso é suficiente. Tá? Pode ser que ele jogue melhor e perca. Porque o Sport é um time muito melhor do que o Central. Né? O que eu falei aqui de que o Central, por exemplo, no primeiro tempo, parecia uma equipe que não queria buscar a vitória, ficou tocando de lado, provavelmente o Sport não fará isso. O Sport vai, se o Santa cometer esse vacilo, o Sport vai fazer o Santa pagar o preço, provavelmente. Tem jogadores para isso. Mas eu acho que muito do primeiro tempo que a gente viu do Santa foi aquele peso nas costas dos jogadores, a pressão. Pô, tá valendo aqui o meu calendário do ano que vem. Se eu não vencer, é um vexame enorme, é uma pipocada. A gente podia estar chamando de pipocada aqui. Já que o Santa venceu o próprio Central há uma semana, já que o Santa venceu todos os times do interior, aí quando chega na fase decisiva, acaba vacilando. Então, eu acho que realmente o Santa deve jogar um pouco mais leve. Clássico você não consegue jogar leve, porque é clássico. Ninguém do Santa também vai entrar, não, se perder de 3 está tranquilo. Não existe isso. Mas vai jogar um pouco mais leve porque cumpriu o objetivo da temporada, né? Vai ficar animado agora, Arthur. Eu tinha trocado uma data, a galera do chat aqui, vou até agradecer aqui, falou Henrique Moura e Adriano Gouveia, e Guilherme Neves também, porque o cenário é pior do que eu estava descrevendo. O jogo do Náutico da outra quarta-feira não é esse jogo, não. Ali é o da Copa do Brasil. Aí depois você tem a Copa do Brasil contra o Muricy, aí tem o Santa, aí depois do Santa, que é o clássico com o Náutico. Assim, aí a única chance seria se o Muricy, não é o caso, se o Muricy fosse tão frágil quanto o Trem. E obviamente não é, o time eliminou, ganhou de virada do Confiança. Então, obviamente, vai ser um desafio técnico muito maior. Então, inverta que o jogo do Náutico é na outra quarta-feira, ou seja, essa quarta é o Altos, da Copa do Nordeste, na outra quarta é o Muricy na Copa do Brasil, e na outra quarta o Náutico. E entre essas quartas-feiras aí, os 2 sábados são contra o Santa. Ou seja, o cenário ainda é pior do que eu estava descrevendo. Pois é um jogo que, enfim, e não tem vantagem de empate, né? Assim, empate é pênalti esse jogo, né? Então é um jogo que tem que vencer. Ô, Fábio. Outro resultado. Henrique Vieira de Melo, tá? Ele disse que Henrique Moura é o outro. Henrique Vieira, um abraço aí, velho. Eu só chamo a atenção um pouco em relação ao Santa Cruz, não que Cássio e Arthur tenham falado o contrário disso, mas o Santa, apesar dele ter conseguido o objetivo principal, dá para chamar de principal no ano, o Santa Cruz ainda tem outros objetivos, né? E muito importante, na verdade, porque ficar sem calendário é um peso tão grande que você acha que você pode acabar achando que, pronto, conseguiu isso, agora é tranquilidade e tal. O Santa Cruz tem objetivos muito grandes a conquistar, que é vaga na Copa do Brasil, a questão da Copa do Nordeste, que Arthur chegou a falar, mas tem também a possibilidade de conseguir uma vaga direta na Copa do Nordeste, na fase de grupos, e o principal, o Campeonato Pernambucano. Quando você está disputando o campeonato, o principal objetivo do campeonato é vencer o campeonato. Então, sobretudo depois de 8 anos sem ganhar. Exatamente. Eu ia complementar com isso, Cássio. Você está custando 8 anos que não ganha o título. E o Pernambucano, no caso, título faz 7, né? Porque teve a Copa do Nordeste depois, né? Acho que é isso. Então o Santa Cruz ainda tem. Os dois foram na mesma semana. Ganhou a Copa do Nordeste uma semana depois, ganhou. 2 semanas depois, eu acho, ganhou o Pernambucano.
Então, o Santa Cruz, ele tem muitos objetivos a conquistar, objetivos pesados. A questão do calendário ser o objetivo principal é porque calendário, cara, é uma coisa que, pô, o time fica inativo se não conquistar. Então, o prejuízo como clube, como instituição, para você conseguir ir avançando os degraus é muito grande. Mas veja, disputar a Copa do Brasil é grande também, é um objetivo grande também. Conquistar o Campeonato Pernambucano é um objetivo grande também. Então, o ano do Santa, apesar de pode ser encurtado, se for eliminado pelo Sport e tal, quer dizer, já está nessa perspectiva, né? Caso não apareça uma vaga aí na Série D desse ano, mas ainda tem grandes objetivos aí para poder conquistar ainda praticamente nesse duelo contra o Sport, né? Que garantiria muita coisa caso ele conseguisse eliminar o Sport. E uma cota de Copa do Brasil ela é muito importante para você montar um time mais forte na Série D, né? Porque a pré-Copa é até mais complicado ali, né? São 2 jogos únicos e a cota também é um pouco menor. Então, realmente tem essa questão que vale muito para o Santa no que vem. Vale muito. Eu diria que assim, são importantes, mas agora o Santa já está fugindo um pouco ali da obrigação dele. Não dá para a gente dizer que a obrigação do Santa é tirar o Sport e chegar na Copa do Brasil. Assim, óbvio que é importante. Seria muito bom o Santa Cruz começar o ano que vem, imagina, tendo Copa do Brasil, a Copa do Nordeste pelo menos ali na preliminar, que a Copa do Nordeste para ele ir para a fase de grupos, ele só vai se for campeão, tá? Se ele chegar na final, ele não garante a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, só sendo campeão. Então, é óbvio que é algo realmente importante. Não tem obrigação, né? Não é obrigação mais. O Santa cumpriu a obrigação dele. Daqui para frente, o que vier é importante, mas é o que eu falei, é lucro. Não dá para dizer mais. E o discurso foi todo moldado dessa forma. Inclusive, os próprios jogadores, assim, sempre foi tratado. Não é uma questão de tirar o peso do que o Santa Cruz tem que fazer agora, não. É porque realmente todo o discurso do Santa Cruz foi moldado de que o objetivo era a Série D. E daqui para frente, beleza, está no campeonato ainda. Em 4 jogos pode ser campeão. Mas o objetivo foi cumprido. Isso aí é inquestionável, de fato. O Santa, as semifinais, Cássio, estão marcadas para os 2 próximos sábados, não é isso? Santa Cruz e Sport, 4h30. Isso. Os 2 sábados, sábado que vem, Arruda, e no outro sábado, Arena Pernambuco, e Retrô e Náutico vai ser nos 2 domingos, Aflitos, no próximo, esse domingo, o outro, e depois Arena Pernambuco, ou seja, a volta dos 2 jogos eles serão na Arena Pernambuco, no sábado e no domingo, e o Clássico das Multidões vai passar na Globo, e para quem é fora do estado, pelo site da Globo, né, pelo site do GE, e Náutico Retrô vai passar no Gold, que é no canal do YouTube, ou seja, enfim, todo mundo vai poder acompanhar o Campeonato Pernambucano. Só a final, não sei se vai ter exibição dupla, não está confirmada ainda, se vai ser Globo e Gold na final, mas a semifinal deve ser nesse formato. Inclusive, no final da transmissão, eu apontei porque é minha televisão, no final da transmissão, já foi confirmado, inclusive, que o Clássico das era assim. A surpresa mesmo seria se a Globo falasse, só sábado que vem, Náutico e Retrô, na tela da Globo. Assim, não era um tanto óbvio que seria o Clássico das Multidões na escolha da Globo. Eu vou fazer o meu momento aqui, que Atos gosta de fazer também, quando a pessoa acerta, tem que valorizar, né? Tem. Gilvan, que foi autor do gol. Tu elogiou, é verdade. Quando foi anunciado, muito torcedor do Santa Cruz criticou como é que o Santa contrata o cara que foi dispensado do Asa, não vai ajudar. E eu fui lá no Twitter e coloquei, eu vi Gilvan no 13 no Campinense. Se ele jogar o que jogou no 13 no Campinense, ele vai ajudar, vai ser muito útil. E eu errei, eu vou dizer, eu acertei pela metade, porque eu disse que ele ia ser muito útil como reserva de Bortoluso. Mas ele já tá cavando até uma vaguinha aí de titular, viu? Porque o cara tá entrando bem. 4 jogos, 3 gols, decidindo. E vale ressaltar, Fábio deve até saber disso, que Gilvan estava fechado com o 13. Para ir essa temporada para o 13. Ele ia para o 13. O 13, além de estar jogando o Campeonato Paraibano, ele está jogando Copa do Nordeste, Copa do Brasil e vai ter a Série D. Então, em termos de calendário, era um time mais atrativo. O Santa Cruz atravessou a negociação e trouxe Gilvan e está sendo determinante aí. Então, só para lembrar para o pessoal, confie mais aí que esse caso eu tinha visto em loco, eu sabia, eu conhecia o cara. Arthur, para eu te ajudar aí nessa... Tu tá querendo colocar Giovanni titular já, vou te ajudar. Não te irritou aqueles 5 minutos que o Central teve o domínio do final do primeiro tempo, de toque de bola,
que irritou a torcida do Santa Cruz, até Cássio disse, né? A torcida acabou vaiando muito por causa daquele momento, aquele recortezinho ali do jogo de 5 minutos. Meu amigo, o Bortoluso, ele ficou parado os 5 minutos, porra. E a bola tava andando em volta dele. Ele, tanto é que ele faz Thiaguinho se irritar, dá um pique de 60 metros ali e morrer logo em seguida, porque Thiaguinho teve que colocar a mão no joelho de tão cansado, porque ele teve que dar umas esticadas ali, porque o Bortoluso ficou parado Desordenado, né? durante Foi 5 só. minutos. Pô. Eu não fiquei com raiva só dele, Atos, porque na verdade ali foi meio generalizado, né? Eu acho que o único que realmente tentou foi Thiaguinho. E se cansou justamente por isso, que ele tentou só. E aí é aquela história, se você vai fazer uma marcação-pressão sozinho, você só vai se cansar, porque o cara vai tocar a bola, vai seguir o jogo e você vai ficar correndo feito um louco. Você E sabe eu que sou me até um chamou... defensor. Vai lá. Rapidinho, Arthur. No caso do Nada. Bortoluso, me chamou a atenção porque teve alguns momentos que a bola estava tão perto dele, e ele não estava nem aí pro jogo, que eu ficava achando que o jogo foi paralisado por alguma coisa. Esse jogo tá paralisado, não. O jogo tá acontecendo mesmo. Tal qual ele parado, assim, olhando o time do Central jogar. E o pior é que eu gosto dele, tá? Eu até, principalmente no começo da temporada da temporada do Santos, eu acho que ele estava ajudando muito ali, principalmente nesse jogo. Nesse jogo que eu digo, nesse sentido de ser um cara que ajudava na marcação, ganhava bola, abria jogo para os pontas. Ele era aquele cara que muitas vezes não estava fazendo gol e a torcida estava pegando no pé, mas eu achava que ele ajudava muito a equipe. Nos últimos jogos ele vem caindo de rendimento. Eu senti nos últimos jogos ele mais pesado, sem ganhar tanto ali as bolas no corpo. E assim, eu não tenho ainda convicção de Gilvan ser titular, mas está cavando sua vaga, né? O cara tem 4 jogos, 3 gols. Faz um gol importante como esse. O primeiro gol lá contra o Afogados, por mais que não tenha sido um gol importante, porque já estava 4-1 o jogo, mas foi um gol de recurso, porque ele dá uma cabeçada muito, muito certeira ali na bola. Então, querendo ou não, tá firmando seu lugar ali. Não tem pra onde correr, né?